Olá, meus queridões do 9º ano, tudo bem com vocês? Então, professora Adriana Paiva, professora de artes aqui do Colégio de Curso e Aplicação, e hoje nós vamos inaugurar o nosso livro, certo? Livro 1, tema 1, Vanguardas Artísticas. Então, pessoal, quando a gente observa essa imagem, por exemplo, o que nós vemos e que nos chama a atenção? Primeiro, como o artista Pablo Picasso representou essas senhoritas da cidade de Avignon, que é uma cidade espanhola, dessa forma. Será que essas poses são anatomicamente possíveis? Hein, pessoal? Então, essa imagem ela pode ser classificada como realista? Por quê? Queria que vocês se atentassem um pouquinho para esses dois rostos, que daqui a pouco a gente vai voltar neles. Tá bom? Então, a gente observa que esse tipo de representação do corpo humano, ele vai quebrando aquelas regras clássicas de representação do corpo humano exatamente do jeito que você está vendo. Isso foi um dos propósitos desses movimentos de vanguarda, que é você representar a arte não exatamente do jeito que você está vendo, e sim de uma maneira mais subjetiva. Você começar a representar outras realidades. Gente, por que o pessoal começou a pensar dessa maneira? Finalzinho do século XVIII, né? Ali do transcorrer do século XIX, início do século XX, você começa a ter algumas transformações da sociedade, Revolução Industrial. Na arte, você começa a ter os movimentos como o romantismo e o realismo que vão começar a questionar, romper ainda não, mas questionar uma arte acadêmica, uma arte clássica, uma arte ligada àquilo que você está vendo. Era preciso retratar a realidade exatamente da maneira que você está vendo. E ali, no finalzinho do século XIX, início do século XX, você tem o surgimento da fotografia. E aí, nesse surgimento da fotografia, a realidade que a pintura tanto retratava com tanta fidelidade, ela começa a perceber que já tem a fotografia fazendo aquilo. E aí? Será que é o fim da pintura? O que a gente vai fazer agora? Mas o artista ele está sempre à frente do seu tempo. O artista ele sempre enxerga uma maneira diferente de falar de arte. A pintura ainda tinha uma coisa que a fotografia, quando surge, não tinha, que era a cor. Então, a partir da cor e a possibilidade do artista mexer na forma dos objetos que ele estava vendo, ele começa a colocar esses dois elementos, cor e forma, para dialogar e apresentar um tipo de arte diferente, que a gente vai chamar de arte de vanguarda. Esses movimentos ligados à vanguarda têm início com esse quadro, Impressão Nascer do Sol, de 1872, né, ali já caminhando para o fim do século XIX, do pintor Claude Monet. Esse quadro vai dar o nome a um movimento chamado impressionismo. Esse movimento ele quer dar a impressão daquilo que você está vendo, a impressão de realidade. Aqui você observa esse nascer do sol, você observa que é uma paisagem, você tem o mar, você tem o céu, né? Você tem ali a parte da terra, os barquinhos, mas você identifica esses elementos reais, mas a maneira como eles estão representados não são aquela maneira de uma paisagem clássica como era feita até um tempo atrás na história da arte. Então ele vai representar essa paisagem de que forma? Com pinceladas curtas e rápidas. Se você chegar bem pertinho assim do seu livro, você vai ver que não é uma coisa diluída na tela. Vai ser um monte de rabisquinhos organizados, certo?
Uma das coisas, um dos instrumentos de estudo dos impressionistas vai ser a relação da luz nos objetos. Então, por exemplo, se eu tenho essa paisagem no nascer do sol, eu tenho essas cores, por quê? Porque a luz do sol vai refletir nesses objetos, me dando essas cores. Se eu chegar nessa mesma paisagem ao meio-dia, né, pela intensidade da luz solar, eu já vou ter outras cores de céu, já vou ter outras cores de mar, já vou ter outras cores de terra e essa coisa toda, tá? Os impressionistas, principalmente Monet, eles vão usar muito as cores primárias com as secundárias. A gente já viu que a cor secundária do azul vai ser o laranja, do vermelho vai ser o verde, do amarelo vai ser o roxo. Vocês começam a reparar como ele vai trabalhando esses pares de cores complementares, tá? Você não está vendo ali o contorno das linhas, igual você vê num desenho clássico. Você consegue perceber o céu, você consegue perceber, né, a parte ali da terra, você consegue perceber o mar, você consegue perceber uma agitação nesse mar mais próximo aos barcos, você consegue perceber os barcos, mas você não tem uma linha separando um elemento do outro, tá? O surgimento da fotografia vai interferir. De início, galerinha, eles trabalham meio que inimigos, mas depois os pintores começam a usar a fotografia até mesmo para usar de pesquisa. Eu vou tirar foto dessa paisagem e dali começar a estudar os seus elementos. Tiveram vários artistas importantes, mas eu separei dois aqui para a gente dar uma estudadinha, tá? Que foi o Claude Monet e o Edgar Degas. Você, no início do século XX, você começa a ter o expressionismo. Em muitos livros de arte, você vai ver que é uma continuação do impressionismo, só que os pintores expressionistas, eles não querem falar daquilo que eu estou vendo, como uma paisagem ou como uma bailarina, como fazia Degas, ou como um retrato ou autorretrato que eles pintavam. Eles estavam querendo falar de sentimento, de emoção, dessa angústia desse homem do início do século que estava vivendo as suas crises, o mundo mais dinâmico, o mundo mais moderno, uma sociedade que estava caminhando para a Primeira Grande Guerra Mundial que vai acontecer lá na frente, tá? Então, quais são as diferenças entre esses dois movimentos? No expressionismo, além de falar de sentimentos, né, da valorização dos aspectos emocionais, você vai ter essas pinceladas não de forma tão curtas e tão rápidas, igual no impressionismo, mas e sim sugerindo movimento. Nessa imagem aqui do Grito, de Edvard Munch, você vai observar que é como se o céu ele fizesse o mesmo movimento, né, de curvas infinitas, e você vai observando que todos esses trechos, o rosto desse cara gritando, a sua roupa, a ponte, as montanhas, esse mar, eles têm sempre as pinceladas girando em torno de um movimento. Você vai observar isso também na arte do Van Gogh. Bom, você vai ter também o expressionismo alemão. Galerinha, isso tudo vai acontecendo quase que simultaneamente, tá certo? O expressionismo alemão, ele acontece em 1905, começa, na verdade, e tem dois grupos. O primeiro grupo, que é o Die Brücke, traduzindo para o nosso português, é a ponte, que ele vai fazer, a ideia é essa, fazer uma ponte entre os sentimentos desse homem moderno com a arte. Então, ele vai trabalhar esse primeiro quadro aqui de Ernst Luiz, ele vai trabalhar distorções de cores e formas. Você tem que se concentrar muito para perceber que são 4 pessoas nessa imagem, que esse aqui é um bonde, que aqui são pessoas na porta de um bar,
né? E você tem um outro movimento chamado Der Blauer Reiter, que é o Cavaleiro Azul, onde eles vão fazer telas mais coloridas. Geralmente no movimento da ponte as cores são mais escuras, mais sombrias. No Cavaleiro Azul, essas cores são mais presentes, mais coloridas. Os temas, eles vão sempre falar de temas que não são tão reais assim, né? De temas mais espirituais. Quando a gente fala de espiritual, a gente não está falando de espírito, que aparece não, tá, pessoal? E os principais artistas, que vai ser o Wassily Kandinsky e Franz Marx. A Mulher Vermelha, por exemplo, vocês estão vendo no livro de vocês, e aqui na nossa videoaula é de Franz Marx. Você tem também ali, acontecendo quase que ao mesmo tempo, o fauvismo, que vem de uma palavra francesa, fauve, que significa fera, selvagem. Nesse movimento, as cores elas aparecem para a gente de uma maneira quase que agressiva. Em que sentido? Elas estão ali na tela exatamente do jeito que elas são. Lembra que eu falei para vocês da Revolução Industrial? Então, o homem não precisa mais criar sua tinta através de um pigmento e tal. A fábrica já produz isso. Então, você começa a ter as tintas em tubo, você começa a ter os pincéis produzidos nas fábricas, essas tintas em tubo produzidas nas fábricas, as telas produzidas pela fábrica, e as cores dessas tintas industrializadas, elas passam a ser muito mais fortes, muito mais vibrantes, né? Muito mais, vamos dizer assim, coloridas, né? Do que a cor criada a partir de um pigmento que eu retiro da natureza, tá? Então, esse movimento dos fauvistas, o fauvismo, ele vai usar essa cor, principalmente os vermelhos, os laranjas, os verdes, os azuis, certo? E você não tem uma nuance, você não tem uma mudança de um ambiente para o outro na pintura. É tudo, né, pá, ali. Os principais, uma coisa importante, que eles vão usar essas cores puras e sem misturas, exatamente como sai do tubo de tinta, tá? Os principais artistas, Henri Matisse, eu botei um O ali a mais, abstrai, André Derain e Maurice de Vlaminck. Cubismo, que é o movimento do Pablo Picasso, né? Esse quadro que vocês viram aqui no início da aula, ele inaugura o movimento cubista, certo? Que vai ser um movimento ligado à geometrização das formas. Você começa a ter novas ciências surgindo no início do século XX. Você começa a ter arqueologia, a psicanálise com Freud, você começa a ter essa busca pela história do passado. A África, por exemplo, ela começa a ser vista não só mais como um lugar onde tinham pessoas que foram escravizadas. A África já estava começando, esses estudiosos estavam começando a perceber que durante séculos a cultura africana foi negada, né? Então, por exemplo, essas duas imagens que eu pedi para vocês, né, prestarem atenção, Picasso ele faz questão de retratar o rosto dessas duas senhoritas com as máscaras africanas, porque o rosto, a representação do rosto pelas sociedades africanas era completamente diferente da representação do rosto europeu. Então isso chama atenção, isso fascina, porque era tudo que eles estavam pesquisando, simplificação da forma. Então, quais são os propósitos do movimento cubista? Né? Eles se inspiraram nas obras de um pintor francês chamado Paul Cézanne, que ele já estava começando essa ideia da geometrização das formas. Quem foi meu aluno, né, desde lá atrás, eu sempre falo para vocês, olha só, observa a forma geométrica que isso que você quer desenhar tem. Essa era uma ideia de Cézanne. Ele falava, se você começar a observar que o que você quiser desenhar tem uma forma geométrica, você dá ali o start para o seu, né, para você começar a representar
aquilo que você está vendo. Figuras divididas em planos de forma geométrica, representação do mundo através da geometrização. E o movimento do cubismo ele foi dividido em dois. Foi o cubismo analítico, onde eles cada vez mais começam a fragmentar o objeto, e o cubismo sintético, que eles vão começar a introduzir a colagem nessas formas de representação. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma mulher com guitarra de George Braque. Então, cada vez que você observar bem, parece que ele pegou a imagem dela e foi fragmentando, 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 até chegar nessas formas de triângulos, quadrados, paralelogramos que vocês estão vendo. Como exercício, vocês vão pegar um desses movimentos de vanguarda que nós vimos, tá? E vão representar no seu caderno de arte. Aqui eu trouxe 2 exemplos de possibilidades. Não é para você imitar esses 2 trabalhos, não, mas é para, a partir dessas 2 referências, você criar a sua. Então, essa aqui é uma colagem feita com foto a partir da obra O Grito, e essa aqui é uma representação da pintura de Monet. É para você usar a sua criatividade, para você ver, estudar qual desses movimentos você mais se identifica e fazer a sua obra de arte. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, pode perguntar lá no Clesep ou no chat do Teams. Certo? Beijos!